Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que a paz de Deus e de Jesus faça-se com todos. Boa noite aos nossos irmãos internautas que estão conectados via internet pela página espiritismosul.org.br. Boa noite aos nossos irmãos do canal YouTube. Elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, para fazermos nossa oração. Mais uma vez, Senhor, aqui nós nos encontramos para estudar Teu Evangelho, Teus ensinamentos que nos deixaste. Permita, Senhor, que a Tua paz, que a Tua luz, que Teu amor nos envolva a todos. Ilumina, Senhor, o irmão que traz sua mensagem da noite, para que esta possamos vivenciar em nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe e que Jesus nos proteja. Com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, damos por iniciada a parte doutrinária desta noite. Que assim seja. Dando prosseguimento aos nossos irmãos convidados, para que juntos possamos comemorar o aniversário da nossa casa, que no dia 1º de fevereiro completa 73 anos. Hoje aqui está conosco o nosso irmão Pedro, trabalhador da Fraternidade Espírita Rochester, que estará nos trazendo a sua mensagem para esta noite. Que Deus o ilumine. Boa noite, estimadas irmãs, estimados irmãos, a todos aqui presentes e também aos irmãos que nos assistem pela rede mundial de computadores, que estejamos todos nós unidos na mesma causa e atentos ao pensamento do Mestre Jesus, guia e modelo da humanidade, que nos aponta o caminho há mais de 2000 anos. Fomos convidados e agradecemos à direção da casa, ao irmão Leonardo, para trazer uma mensagem à reflexão de todos nós, neste mês de janeiro, onde comemoramos, agora no dia 1º de fevereiro, 73 anos da existência deste ponto de luz. Então, parabéns à Sociedade Espírita Paz em Jesus, pelo aniversário. Parabéns aos trabalhadores e parabéns também aos frequentadores desta casa, que aqui vêm a ouvir, nesta fonte de luz que é a veneranda doutrina espírita, tudo o que ela nos oferece, em termos de esclarecimento, de consolo. Doutrina essa que agora, no dia 18 de abril, completa 160 anos de existência. Então, essa doutrina de luz nos traz o norte para que aproveitemos ao máximo esta nossa encarnação. Para a reflexão de hoje, nos baseamos num trecho de O Livro dos Espíritos e também do livro Cotidiano e Felicidade, de Luiz Roberto Skoll. A reflexão de hoje trata da convivência e da comunicação. A difícil arte de conviver e comunicar-se. Desde os primórdios das nossas primeiras encarnações, o espírito imortal, foi a ele concedido o dom da fala. E foi também a ele concedido o sentimento, o instinto gregário, de procurar agregar-se. Então, no Livro dos Espíritos, na terceira parte, onde estão as leis morais, nós fomos buscar a lei de sociedade. E aí escolhemos 3 questões do Livro dos Espíritos para iniciar a nossa reflexão. Necessidade da vida social. Esse é o subtítulo da terceira parte, em das suas leis, da lei de sociedade, necessidade da vida social.
Um tema tão importante que Kardec separa algumas perguntas para provocar o assunto aos mentores da espiritualidade. Então, na questão 766, ele pergunta: a vida social está na natureza? A vida social está na natureza, ela faz parte da natureza? E os maiorais respondem: certamente. Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus fez o homem para viver em sociedade. Então, quando fomos criados, o espírito imortal foi criado, uma das suas destinações era viver agregadamente, viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, por isso que nos foi dado o dom da fala, o dom de nós expressarmos, de colocar para fora o que vem, o que está em nosso coração, e outras tantas faculdades que Deus nos deu, para que pudéssemos viver em sociedade e assim avançarmos, assim progredirmos. E segue Kardec perguntando na questão 767: é contrário à lei da natureza o insulamento absoluto? É contrário às leis divinas o ser humano se isolar em absoluto? E a espiritualidade responde: sem dúvida, é contrário à lei da natureza. Pois que por instinto os homens buscam a sociedade, por instinto os homens buscam a sociedade, e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então está aí uma das razões que Deus nos criou para que vivêssemos em sociedade. Pois que através dessa vivência uns com os outros, dessa vivência social, nós pudéssemos progredir e nos ajudar mutuamente. Segue na questão 768. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal, ou a nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? Então, será que nós procuramos a sociedade só por instinto e por egoísmo? Ou haverá algum sentido mais elevado nisso tudo? E aí os maiorais respondem: o homem tem que progredir. Ele foi criado para isso. Insulado ou isolado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as capacidades ou faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e atrofia-se. E eu lembro de há muitos anos atrás ter lido um livro que falava sobre um náufrago. Um homem que em alto mar teve uma tempestade, o navio naufragou, e ele foi acordar na beira de uma praia, de uma ilha deserta. Robinson Crusoe. Um livro muito interessante que me marcou muito quando eu li ele na adolescência, pois tratava das agruras de um náufrago numa ilha deserta, sentindo uma falta enorme desse contato, desse convívio social. Tanto que ele conversava sozinho. Então, até ele encontrar mais adiante um indígena naquela ilha, ele sofreu muito por causa deste isolamento. Quando ele mais tarde, passado alguns anos, encontrou este outro ser humano na ilha, a sua vida, o seu cotidiano mudou radicalmente, porque ele tinha com quem conversar. Então, aquele irmão que já passou por um período de isolamento ou de solidão, sabe bem o que é isso, quando não se tem alguém com quem conversar. Então, quando estamos isolados, no caso deste personagem, o ser humano, o espírito pode se embrutecer, pode se atrofiar, porque nós não detemos todas as faculdades que precisamos, que necessitamos. Elas só vão aflorar e vão se desenvolver ao contato com as outras pessoas.
Por isso precisamos do convívio social. O homem, na sua natureza, é um ser gregário. E hoje, na atualidade, quando vemos tantos aborrecimentos, tantos problemas de convívio e tantas doenças mentais e psíquicas surgindo por essa falta de preparo no convívio social. Por essa falta do convívio social ou por não sabermos conviver socialmente, entre outras pessoas. Porque no momento que convivemos com alguém, os nossos direitos vão até um determinado limite. A partir daí começam os direitos da outra pessoa que está no nosso convívio. E assim temos tantos problemas no mundo referente a essa questão do convívio. Kardec, depois dessa questão, faz um comentário sobre esse assunto. E ele diz o seguinte: homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam. Para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso, por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Então, quando vivemos e sabemos viver em sociedade, nós só temos a ganhar. Porque aquilo que nos falta, ou que ainda não sabemos fazer, será preenchido por alguém. Será ensinado por alguém a nós. Por isso precisamos. Claro que no convívio social temos a questão das diferenças, mas também no atrito das diferenças nós aprendemos, progredimos e avançamos. Neste livro, Cotidiano e Felicidade, na página 31, nós temos um comentário do autor sobre a essência da convivência. E ele diz assim: urge dentro do ser humano a necessidade da convivência, como forma de equilíbrio e sanidade física e mental. Ele já coloca a necessidade do convívio como uma forma de equilíbrio e da nossa sanidade física e mental. Apesar de precisarmos de momentos de solidão para meditação e reavaliação, na maior parte das horas, é no contato humano que nos sentimos felizes. Ele é tão necessário que algumas pessoas preferem a convivência negativa e prejudicial ao isolamento social. A lei da sociedade, explicada na terceira parte do Livro dos Espíritos, enfatiza a interdependência entre os seres. Então, qualquer coisa que acontece no mundo, muitas vezes nós somos impelidos a pensar, se algo acontece lá no Oriente, nós estamos no Ocidente, isso não é comigo. Esse problema está acontecendo tão longe, não me afeta em nada. Lê do engano. Segundo o que diz a espiritualidade, nós somos interdependentes. Tudo o que acontece no outro lado do mundo, de uma maneira ou de outra, pode nos afetar. Mecanismo que a divindade colocou para as criaturas aprenderem no auxílio mútuo e no atrito das diferenças. A arte de conviver, praticando o amor e o perdão. A essência da convivência é aceitar do outro o que ele tem para oferecer naquele momento, sem exigir o que acreditamos merecer. Se aquilo que nos foi ofertado não é compatível conosco, nada impede de buscar outras formas de troca com a mesma pessoa ou com outra, sem que isso seja considerado uma rejeição, se respeitada a individualidade do próximo. Então, muitas vezes nós nos magoamos, nos entristecemos ou nos decepcionamos com esse convívio social, porque aquilo que esperamos não acontece. Aquilo que esperamos do outro não acontece. Isso se dá por causa do nosso egoísmo, do nosso orgulho. Exigimos demais do outro, aquilo que não pode ele nos dar. Sendo que muitas vezes teríamos que nós nos preocuparmos em ver a qualidade daquilo que estamos doando ao outro. É isso que se refere o autor. E na segunda parte do tema de hoje fala sobre
a comunicação. Também quantos problemas acontecem no mundo pelo mau uso da comunicação, pelo mau uso da palavra, da fala. Outro dom importantíssimo que nós fomos dotados. Há aquele velho ditado que diz que quando uma palavra é dita, quando sai da boca, é como uma flecha que é disparada pelo arco. Uma vez disparada, ela vai buscar o seu alvo. Não há mais como retroceder. Então, muito cuidado com o que nós falamos, com o que sai da nossa boca. Também se diz que o verbo é criador, que a palavra é criadora, ela tem força criadora. Então, muitas vezes, o verbo pode edificar, como ele pode destruir, pode criar diferenças, pode criar atrito. Emmanuel, no livro Estude e Viva, fala sobre o verbo. E ele pede que reflitamos na mensagem que expedimos, diariamente, na direção da comunidade, no meio onde atuamos. Então, através da fala, através da palavra, nós vamos nos descobrindo aos outros. Se falamos o que está no nosso coração, dependendo do que falarmos, nós nos tornaremos um livro aberto. O pensamento, nós ainda conseguimos esconder o que pensamos. Mas uma vez expressado esse pensamento através do verbo, através da fala, nós escancaramos o que vai em nosso coração. E ele segue dizendo, Emmanuel, nossas ideias e nossos comentários, atos e diretrizes, voam de nós em direção aos outros. Tudo quanto sintamos, pensemos, falemos e realizamos, é substância real de nossa mensagem aos outros. Ainda nesse mês de janeiro, se eu não me engano, só para exemplificar, houve um fato que marcou muito essa questão da comunicação. Um integrante do governo brasileiro, secretário nacional da comunicação, estava dando uma entrevista numa rádio e foi perguntado a ele, foi questionado o problema dos presídios, o problema que aconteceu lá em Manaus, da rebelião. E ele disse algo que marcou profundamente, que marcou ele, a sua figura pública e tudo o que aconteceu depois, quando ele disse negativamente que para resolver a questão da superlotação nos presídios deveria haver uma rebelião por semana, com o consequente número de mortos. Isso numa rádio. Daí a pouco estava em todas as redes sociais, em todas as mídias, o comentário infeliz daquele agente do governo. Passados uns dias, ele teve que pedir demissão. Tentou se explicar, mas não adiantou, ficou pior. Se ele não tivesse pedido a demissão, o governo certamente iria demiti-lo, pelo seu não cuidado em se expressar. Ainda mais num veículo poderoso como o rádio. Então, daí a importância daquilo que falamos, daquilo que vamos expressar. A doutrina espírita nos estimula ao amor e à boa convivência, como contraponto a esse atrito das diferenças, ou a toda forma de intolerância, de preconceito. E nós temos vários tipos de intolerância. Religiosa é uma delas, intolerância política, racial, intolerância de gênero, de opção sexual e de outros tantos níveis de intolerância que nós encontramos na atualidade. E a doutrina espírita nos ajuda a entender por que não devemos cultivar essa intolerância. Quando ela coloca como princípio, como um dos seus princípios, a reencarnação, a pluralidade das existências. Então, muitas vezes, aquilo que nós não toleramos em alguém, seja a sua aparência, a sua raça, o seu modo de viver, nós poderemos ter tido o mesmo comportamento em uma existência anterior, ou poderemos vir a ter, em outra encarnação,
esse mesmo tipo de situação que nós estamos cultivando intolerância. Então, daí muito cuidado também naquilo que nós criticamos e que não faz parte da boa convivência. Neste livro ainda tem um outro tópico que volta a falar sobre a questão da palavra, do verbo. E o autor diz assim: algo que talvez por ser tão comum e usado tão corriqueiramente, não se tenha percebido e compreendido o poder e o alcance que possui. Estamos nos referindo ao uso da fala. Quando o espírito retornando à carne, ou seja, quando nós reencarnamos, começa a balbuciar as primeiras palavras, ele está retomando o contato mais direto com o mundo material, e sentindo que ele pode pedir, reclamar, agradecer, mandar, compreendendo todo o poder da fala. Então já começa a exercer esse poder, esse dom, esse instrumento. Sendo a palavra uma conquista do ser inteligente, fruto de um aprimoramento de milhões de anos, porque lá atrás, nas primeiras encarnações, nós emitíamos somente grunhidos, e com o passar dos milênios, com o aprimoramento das nossas faculdades, e através das várias encarnações, nós fomos aprimorando o uso da fala. Até que um dia vamos chegar, e o que já acontece em algumas esferas espirituais, a nos comunicarmos pelo pensamento. Coisa que ainda não vai acontecer quando desencarnarmos. Ainda não estamos nesse patamar. Então, por um bom tempo, ainda vamos fazer uso da fala, da palavra. Então, sendo a palavra uma conquista do ser inteligente, fruto de um aprimoramento de milhões de anos, as simples transformações da expressão do pensamento na fala é algo que devemos questionar. A palavra dita tem o poder de ferir, tem o poder de curar, de desorientar, consolar, traumatizar ou conduzir para o bem. Quantas situações já passamos, qualquer um de nós, onde numa situação constrangedora ou difícil, tenhamos salvo aquele momento pelo bom uso da nossa fala. Ou tenhamos comprometido ainda mais a nossa situação por não saber lidar com aquela situação no uso da fala. Quantas pessoas nos salvaram muitas vezes também de uma situação constrangedora por saber entender a situação e colaborar com o seu verbo criador, com o seu verbo consolador, ajeitando a situação. Então, aí mais um motivo, então, para que nós saibamos viver bem no convívio social. Sabendo que somos espíritos ainda imperfeitos, com muitas falhas, mas que temos condições e responsabilidades na busca da felicidade e da perfeição, entendemos que nossa caminhada passa necessariamente pelo bom uso da palavra. Utilizar então esse poder dado por Deus aos homens para fazer o bem é nossa obrigação. Como nós podemos fazer bom uso da fala? Por exercício simples. Por exemplo, amanhã, quando acordamos, agradecemos a Deus em voz alta. Por que não? Pelo dia que está começando, pelo sol que nos ilumina, pelo ar que respiramos, que é de graça, pela capacidade que temos de andar, de nos comunicar, fazendo com que o nosso verbo realmente seja criador. Quando conversamos com alguém, através de uma conversação simples, ajudarmos, seja pelo pensamento edificante, seja pela palavra consoladora, seja pela resolução de um problema, ajudar a construir a resolução de um problema. São exemplos do que nós podemos fazer com o bom uso da fala. E isso certamente vai nos ajudar a conviver melhor. Quando sabemos que somos espíritos imortais, que já vivemos na Terra tantas vezes, e que já convivemos socialmente muitas vezes, tantas vezes, por que ainda há no mundo tanta gente que se fecha num arredor? Principalmente nas grandes cidades,
Em alguns prédios muito grandes, com muitos apartamentos, os vizinhos nem se conhecem muitas vezes. Quando se esbarram no elevador, muitas vezes não se dão bom dia nem boa tarde. Então, como resolver essa questão da superpopulação das cidades quando ainda nós não conseguimos conviver bem? Conviver, viver com. Já que é uma necessidade do ser humano. Atravessamos tantos problemas na atualidade por essa falta de convivência. A doutrina espírita, essa veneranda doutrina, que há quase 160 anos nos explica os ensinamentos do Mestre, vem nos ajudar nesse sentido. Porque o Mestre, há mais de 2000 anos, já nos dava uma lição de como conviver com as diferenças. Durante todo o seu ministério dos 3 anos, que ele esteve ativamente entre nós, a quem ele procurava para passar os seus ensinamentos, para conversar? Muitas vezes questionado pela população da época, porque ele andava no meio de pessoas de má vida, diziam. Procurava os pobres, os estropiados, os cegos, as prostitutas. Ele ia onde estava o povo e onde estava o erro. Então ele levava a luz onde estava a sombra, nos dando uma lição de como conviver, como ajudar. Fica esta reflexão então, meus irmãos. O que estamos fazendo para melhorar essa nossa convivência com os outros? Como está a nossa convivência na família, no trabalho, no centro espírita? Como está a convivência no trânsito? É uma das situações difíceis de convivência, o trânsito. Porque muitas vezes ali no trânsito nós nos mostramos como realmente somos. Quando alguém nos dá uma fechada no trânsito, como é que nós reagimos? Será que somos fraternos? Ou o nosso pensamento, de tão pesado, parece que se choca com aquele que nos fechou? Então essas regras de convivência é que devem ser trabalhadas. Em todos os setores, em todos os momentos, onde tenha mais de uma pessoa. Que onde se estamos sozinhos, só existe o nosso espaço. Se está mais alguém conosco, nós vamos ter que dividir esse espaço. Nós fomos criados para isso, para viver em sociedade. E uma das faculdades que nós temos que devem ser melhoradas é a questão do uso da palavra, do uso da fala. Tenhamos cuidado com isso, meus irmãos. E que Jesus, com o seu exemplo, já nos dado há mais de 2000 anos, e com a sua proposta de amor e de perdão, e de tolerância às diferenças, possa nos ajudar nessa caminhada. Pois só assim, nós conseguindo trabalhar essas diferenças, conseguindo trabalhar essa capacidade de nos relacionarmos, nessa vida de relação que é uma necessidade nossa, é que nós iremos avançar. E aí sim construir realmente o mundo que queremos. Esse mundo que tanto sonhamos, que é um mundo melhor. Mas ele só se efetivará quando nós transformarmos um mundo interior, um mundo íntimo. Então a mudança começa por nós. Obrigado então pela atenção, pela paciência de todos. E roguemos ao Criador que esta casa ainda siga trabalhando por mais 73 anos, e doando tudo que ela pode em termos de material humano e de mensagem